Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, venha sobre todos os interessados no reino de Deus, consequentemente no reino dos céus, obviamente. Porque, infelizmente, a maioria, e eu já não incluo nem os incrédulos, mas a maioria dos que estão dentro das igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, a maioria pensa somente nos benefícios, os benefícios do reino deste mundo. Infelizmente, essa é a grande realidade. E você que nos assiste aqui diariamente, saiba que nós não estamos para brincadeiras. Nós não estamos aqui para tratar de assuntos com respeito ao reino deste mundo, mas exclusivamente para tratar de assuntos do reino de Deus. E o reino de Deus começa quando a pessoa nega o seu coração, nega as concupiscências, os desejos, as cobiças do seu coração e foca o seu pensamento, o seu espírito no que é eterno, no que vai ser por toda a eternidade, que é a sua própria alma. Saiba, minha amiga e meu amigo, que Jesus, quando nós meditamos no capítulo 17 de João, quando Jesus permitiu que João tivesse acesso a uma comunhão íntima dele, de Jesus, com o Pai, através da oração que ele fez, ele está mostrando, ele está querendo, está dizendo para todo mundo que o que vale neste mundo é a alma. A alma é eterna. A alma não morre. O corpo a gente já sabe. Mas a alma não morre nunca, jamais. E quando a Bíblia fala sobre a morte, não está falando de morte da pessoa estar dormindo num túmulo, não. Está falando da separação. Morte significa separação. Separação eterna de Deus. Eu quero que você saiba disso. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu o direito de pensar, de raciocinar e de escolher. Nós temos o direito de escolher aonde vamos passar a nossa eternidade. Porque uma vez nós sendo gerados pelos nossos pais, quando chegamos à idade da consciência, então nós temos o direito de escolher a vida eterna ou a separação eterna de Deus.
Jesus veio e deu a vida dele, sofreu o que sofreu, para que nós pudéssemos voltar para o Pai e termos a vida eterna garantida. Quer dizer, a vida da nossa alma permanentemente no reino dos céus. No reino dos céus. Mas quando a pessoa perde a sua alma, então essa alma vai viver a eternidade no reino do inferno, o reino da separação de Deus. Então, isso aí é muito, mas muito, excessivamente, extraordinariamente importante para nós decidirmos o final da nossa alma, porque só você pode decidir o destino final da sua alma. Só você, mais ninguém. O que você vai fazer com essas informações que Jesus nos dá? Deixou para nós, é um legado, é uma herança. O que você vai fazer? Porque eu vejo, infelizmente, tantas pessoas próximas a nós, inclusive parentes, entes queridos, gente que a gente queria salvar, gente que a gente quer salvar mais do que tudo neste mundo. Nós os vemos perdidos nas suas vaidades, nas suas luxúrias, nas suas concupiscências, perdidos completamente, focando apenas o reino deste mundo, querendo o reino deste mundo, sonhando pelo reino deste mundo. Só que, mais cedo ou mais tarde, todos vamos passar para a eternidade. O corpo, a gente já sabe, fica por aqui. Fomos feitos do pó da terra e ao pó da terra voltaremos. Mas a alma não. A alma é eterna. A alma é eterna. Veja, olha que coisa maravilhosa. Deus fala lá em Ezequiel. Ele diz assim, Ezequiel, ele fala sobre as almas. Deixa eu colocar aqui. Ele diz assim, todas as almas são minhas. Está aqui escrito. Todas as almas são minhas. Eis que todas as almas são minhas. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Todas as almas são minhas. Todas, 100%. As que nasceram, que já morreram, as que estão nascendo, as que vão nascer, todas as almas são de Deus. E ele diz, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E aí ele conclui, a alma que pecar, essa morrerá. Que quer dizer, a alma que rejeitar a minha oferta, que é meu filho Jesus, para salvá-la, então ela vai passar por a eternidade inteira no inferno.
juntamente com a morte, com o falso profeta, a besta, o diabo. E, além disso, todas as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O livro da vida. O livro da vida é como o registro do nosso nascimento neste mundo. Eu tenho meu nome lá no livro, no registro, no cartório, você também, todos nós. Quando nascemos, nós temos nosso nome registrado nesse livro. Agora, quando nasce uma alma, então, quando essa alma rejeita o reino de Deus, o domínio, o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então essa pessoa está dizendo, eu não quero o Senhor como meu Senhor. Eu não quero. Eu rejeito. Então essa alma morrerá. Aliás, já está morta. Já está separada de Deus. Separada de Deus. Por quê? Porque ela rejeitou o que Deus fez por ela. Deus é justo, perfeitamente justo. Todas as almas são dele. Aquelas que aceitam, que se submetem ao senhorio, ao reinado do Senhor Jesus Cristo, estas almas são salvas, quer dizer, seus nomes são escritos no livro da vida. E quando elas saem desse corpo, elas vão direto para Deus. Mas aquelas que quando deixam o corpo e rejeitaram a oferta de Deus, estas almas cujos nomes não estão escritos no livro da vida, elas vão receber um corpo. É isso mesmo. Assim como nós recebemos um corpo, a nossa alma recebeu um corpo que é perecível como o pó da terra. Então, para que vivêssemos, pudéssemos viver nesse mundo, Deus nos deu um corpo de acordo com a terra, com a natureza. Quando nós deixamos o nosso corpo, a nossa alma deixa o nosso corpo, a nossa alma, não é o espírito, não. O espírito, a sabedoria, a inteligência, isso volta para Deus, está escrito. Mas a alma não. A alma que pecar, isto é, a alma que me rejeitar, essa alma recebe um corpo novo, um corpo que não é perecível, um corpo espiritual. Se você ler lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, você vai ver isso. Que quando o rico morreu, sua alma foi para o inferno, mas lá no inferno ele tinha língua, porque ele pediu para Abraão mandar Lázaro molhar o dedo, a ponta do dedo, e molhar sua boca, sua língua, que ele estava com sede. Ele tinha olhos, porque ele viu Abraão e Lázaro no seu seio, junto consigo. Ele tinha consciência, porque lá no inferno ele tinha consciência de que os seus irmãos, seus 5 irmãos, se não se convertessem, iriam para onde ele estava. Então ele diz, manda que Lázaro vá lá na casa, ou ressuscite alguém para falar com os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento.
Quer dizer, a alma, quando vai para o inferno, definitivamente separada de Deus, não é para purgatório. Purgatório não existe, é conversa fiada para boi dormir. Não existe purgatório. Existe, sim, o inferno, ou o céu, ou a sua alma, a minha alma, as nossas almas vão para onde está Deus, é a salvação, é o reino dos céus, ou então a nossa alma vai para o inferno, onde estão o diabo, a besta, o falso profeta, a morte. Isso mesmo. E também todos cujos nomes não estão inscritos no livro da vida. Todas as almas. Mas vão para lá com um corpo que não perece. A Bíblia fala que os bichos não morrem. Os bichos que vão surgir no corpo, ou seja, na alma, que estarão no inferno, as almas que estarão no inferno, esse corpo não morre. E os bichos vão sair pela boca, pelo nariz, e os bichos não morrem. E o corpo da pessoa não morre, porque é um corpo especial para suportar o fogo do inferno. Veja a ira de Deus sobre aqueles que têm rejeitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não se trata de religião A, B ou C. Não se trata de uma filosofia. Se trata de vida eterna, salvação eterna, quando a sua alma, então, é agregada às almas que foram justificadas, perdoadas, lavadas no sangue de Jesus e vão viver a eternidade com o Senhor. Naquele dia, Jesus diz lá: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. E na oração que Jesus faz, aqui em João capítulo 17, ele diz assim, olha só que coisa extraordinária: não rogo somente por estes que estão aqui comigo, eram os apóstolos que estavam lá com ele, antes dele ser entregue para Pilatos e ser julgado e condenado e morto. Jesus fez essa oração e disse: meu Pai, eu não rogo somente por estes aqui que estão comigo, mas também por aqueles que pela tua palavra, hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Portanto, se você crê, eu creio, nós recebemos já essa oração de Jesus. Ele diz: eu rogo por aqueles que hão de crer em mim. E aqueles que não hão de crer em Jesus serão condenados. Então, as almas são de Deus. E ele, como justo juiz, é óbvio, elas rejeitaram, então elas têm que viver separadas de Deus. Isso que se chama morte. Morte não é um sono profundo, não. A morte, a pessoa não tem sono, ela não fica acordada, ela não tem um segundo sequer de paz, de sossego. Ela sofre permanentemente, por toda a eternidade, sem esperança de um dia mudar a sua situação. Então eu queria que você, amiga e amigo, raciocinasse nisso. Nós não estamos aqui para agregar pessoas à Igreja Universal do Reino de Deus. Nós estamos aqui para levar as pessoas a consciência, o conhecimento de que
enquanto há vida, enquanto a sua alma está viva neste mundo, ela tem chance de ser salva por toda a eternidade. Mas depois que morre não tem mais jeito. Depois que é separada do corpo, já está traçado o destino por toda a eternidade. Tormento eterno por toda a eternidade. Essa é a ira de Deus. Muitas pessoas dizem, mas Deus é amor. Ele é amor, mas ele é justiça. Deus é justiça. Ele é amor. Mas quando o povo naquela época de Noé se revoltou, ele mandou a chuva, 40 dias e 40 noites. E o mundo foi afogado. Todo mundo morreu. Só sobraram os oito familiares. Noé e sua família. Deus é amor, mas ele não brinca no trabalho dele. Não há brincadeira. A ira de Deus pesa sobre todos aqueles que rejeitam o amor do seu filho, o amor dele. Porque mesmo lá para ser condenado, morto, Jesus orou por aqueles que hão de crer nele. E se você crê, minha amiga e meu amigo, então mantenha essa crença, porque é ela que vai fazer você viver a eternidade com Deus. Não deixe o mundo, as fantasias, ilusões deste mundo removerem da sua cabeça essa consciência de que Deus não é brincadeira. Deus é amor, mas ele também se ira. Ele se ira. E por causa da ira dele, é que muitas pessoas têm dado entrada no inferno. Cada pessoa que morre e cada alma que é separada deste corpo, ou do corpo deste mundo, separada de Deus, vai sofrer ou está sofrendo agora, nesse momento, o tormento eterno. E isso não é tudo. Isso não é tudo. Ainda não houve julgamento, porque todas as almas são de Deus. E ele vai julgar. Ele vai separar, como Jesus disse, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, isso já está determinado. Então, se você, minha amiga e amigo, pensar um pouquinho só, de acordo com o que está escrito, o que está escrito está determinado, está sacramentado, não há como mudar o que está escrito. Quando Jesus disse para o diabo, está escrito, o diabo entendeu, não tem jeito, não há mudança, não há como mudar isso. Está decretado, acabou. Então, o que está escrito, está escrito. Para os que têm juízo e colocam-no em prática e se submetem à palavra de Deus, ou os que está escrito, Jesus disse assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha só, para quê? Hão de crer em mim, para quê? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Você sabe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, é um só Senhor, um só Deus. E aqui ele fala que os salvos serão um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles
sejam um em nós. Então, se eu mantiver a minha vida nesse caminho, na palavra de Deus, eu sou um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E você também. Todos. Veja que nós não estamos tratando, nem Jesus está tratando de religião. Ele trata da eternidade, da salvação eterna. E é isso que você tem que focar a sua vida. E só há condição de ser salvo enquanto a gente está vivo. Porque depois que morre não tem mais jeito. Se a pessoa rejeitou em vida o que Jesus oferece, ser um com o Pai, com o Filho, com Ele, com o Espírito Santo, sabe lá o que é você ser um com Deus? Ou seja, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, dentro de você. Sabe lá o que é isso? Viver a vida neste mundo, sujeito a todas as aflições, angústias, mas tendo dentro de si a Santíssima Trindade. Não é só o Espírito Santo, não. Se fosse só o Espírito Santo, já seria grande. Imagine o teu Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a glória de Deus em nós. Ele diz assim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles, quer dizer, os salvos, sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele acrescenta, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Quer dizer, Jesus, quando a gente aceita o Senhor Jesus, segue Jesus, anda nas pisadas de Jesus, obedece a sua palavra, vive de acordo com o caráter da verdade, o espírito da verdade, então a glória de Jesus repousa sobre eles. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. É muito forte isso. Puxa vida. Eu queria ter palavras. Eu sou uma pessoa que não tenho palavras bonitas, sensibilizadoras, emocionantes. Nós vamos direto no ponto. Mas eu queria ter palavras para poder falar isso para todo mundo e todo mundo poder me entender. Mas eu sei que a maioria não está interessado nisso. A maioria está interessado em ter o reino deste mundo dentro de si. Conquistar o reino deste mundo. Mas o reino deste mundo vai pegar fogo. Já está pegando fogo. Já está pegando fogo. Nós estamos vivendo dias difíceis que Jesus falou. Nós estamos vivendo já a era da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Quisera que ele viesse hoje, aqui e agora. Mas enquanto ele não vem, nós vamos levando aqueles que têm juízo, aqueles que querem salvar a sua alma, para que eles venham ter essa consciência. Então, quando uma pessoa tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ela tem a Santíssima Trindade dentro de si, ela é uma com Deus. E como é que uma pessoa que é uma com Deus pode estar focado nas coisas desse mundo? Não tem condição.
Deus é espírito. E aqueles que nascem do Espírito Santo são espíritos, são espirituais, têm a natureza espiritual, não carnal. Então, que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos para você enxergar um pouquinho, pelo menos, do que é o reino de Deus aqui neste mundo. Porque Jesus está fazendo a oração, ele chega ao ponto de dizer, Senhor, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Deus, o Senhor Jesus, orou por nós, para nos livrar do mal. As lutas, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos são picuinhas, são coisas insignificantes diante da grandeza de Deus dentro de nós. Isso é religião? Não. Isso se chama salvação. Isso se chama vida. Então, você está enfrentando problemas, lutas com seus familiares, eu também enfrento, nós também enfrentamos. Este dia 3, na sexta-feira da Paixão, semana que vem, nós estaremos orando pelos familiares, colocando a nossa alma no altar, colocando a nossa vida no altar. Oh, meu Deus, salva o fulano, beltrano, cicrano, que não consegue entender o projeto que o Senhor tem para eles. Vamos clamar, vamos fazer a nossa parte. E vamos aguardar a resposta de Deus. Deus sabe que a gente quer salvá-los, assim como Ele quer salvar. Ele os quer salvar, como nós queremos salvá-los. Mas não depende de nós, não depende de Deus, não depende de mim. Depende de cada um deles decidir, porque Deus não impõe a vontade dele. Ele não impõe a salvação dele. Não, ele coloca à disposição. É chegado até vós o reino de Deus. Pronto, o que você vai fazer? Você vai entrar no reino de Deus ou você vai desprezar, virar as costas para ele? Isso é uma decisão pessoal. Então, nós temos ali, no exemplo dos 10 leprosos, os 10 leprosos ficaram curados. Os 10 leprosos estavam condenados à morte. O futuro deles era a morte iminente, que estava ali diante deles. Eles não tinham esperança de nada, separados dos seus familiares, de tudo, até da sociedade. Eles não podiam nem entrar dentro da cidade. Eles estavam confinados aos desertos. Mas quando foram curados, somente um voltou. Um voltou. Os outros 9, mesmo tendo sido curados, mesmo tendo tido fé para terem a sua pele completamente limpa, ainda assim buscaram o reino deste mundo. Desgraçadamente, essa é a matemática que eu vejo aqui na palavra de Deus. Muitas pessoas estão interessadas, a maioria, você vê, de 10, apenas um foi salvo. Das 10 virgens, apenas 5 foram salvas. Porque eram virgens, estavam com a lâmpada na mão, mas faltou o óleo e não tinham como resolver o problema e ficaram de fora. Então, pensa na sua alma, minha amiga, meu amigo. Vamos orar pelos nossos entes queridos, vamos colocar nossa alma no altar, clamar, suplicar a Deus por eles, mas nunca se esqueça da sua própria alma. Eu não coloco a minha alma em risco por ninguém. Por ninguém. Ninguém. Nenhum familiar.
nem pela minha esposa, nem pelos meus filhos, por ninguém. Porque a salvação da alma é pessoal, individual, e cada um tem que decidir por si próprio. Não oro por todos, disse Jesus, mas apenas por aqueles que tu me deste. Então, na sexta-feira que vem, nós vamos, nessa concentração de fé, lançar a rede. Vamos lançar a rede. Estamos lançando a rede. Quem quiser, venha. Quem não quiser, paciência. Vai fazer o quê? Nem Deus obriga, né? Quanto mais a gente. Então, guarde a sua alma. E eu falo assim, eu sei que esse discurso não é um discurso que agrada as pessoas, mas é o discurso de Jesus, é o discurso da palavra de Deus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eu neles, aí Jesus diz aqui, muito bacana, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Minha amiga, meu amigo, não brinque com a sua alma, com a sua salvação eterna. Não brinque. Porque Deus é um Deus de justiça. A característica de Deus é a sua justiça, a verdade. Viu? Então, fica aí o recado para os que querem levar a sério, os que estão levando a sério aquilo que Deus oferece, o reino de Deus. Você entra no reino de Deus, o reino de Deus te dá a visão do reino dos céus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abra o entendimento, ou melhor, abra os entendimentos daqueles que verdadeiramente foram escolhidos por Deus. Você sabe que muitos foram chamados, muitos têm sido chamados, muitos serão os chamados, muitos. Mas a gente sabe que poucos serão escolhidos. Poucos serão escolhidos. É o que Jesus falou. Aliás, ele fala duas vezes. Ele fala duas vezes a respeito desse assunto. Ele disse: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão derradeiros. Os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Depois ele fala novamente, em outro capítulo ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí eu fiquei pensando, raciocinando nesse texto que Jesus falou. O que ele quis dizer com muitos são chamados, poucos escolhidos? Duas vezes ele fala assim. Por quê? Aí eu fiquei pensando que é isso que tem acontecido no nosso meio, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós
vamos, no ano que vem, completar 50 anos, meio século. E nesses 50 anos, eu vou dizer para vocês, muitos foram chamados, muitos chegaram, muitos subiram até no altar, muitos pegaram, puseram a mão no arado e começaram a trabalhar. Mas, com o decorrer dos anos, dos tempos, muitos foram enfraquecendo, desistindo, desanimando, caindo, e foram ficando pelo caminho. Isso é extremamente desagradável. A gente sente. Não porque diminuiu o número de servos de Deus, não. Porque Deus sempre supre a necessidade. Quantos saem, Deus chama outros, coloca outros nos seus respectivos lugares. Nunca vai faltar servo de Deus, nunca. Jamais. Mas o problema é que a gente, poxa vida, a gente fica lembrando daqueles que um dia tiveram uma experiência tão gloriosa com Deus, foram curados de doenças incuráveis, foram libertos de vícios que não seriam possível por toda a ciência humana, a capacidade intelectual do ser humano não conseguiu ajudá-los. Mas pela fé na palavra de Deus, eles tiveram fé na palavra de Deus e iniciaram a jornada e foram bem-sucedidos, foram curados, libertos das drogas, da vida de crimes. Tudo isso foi liberto, eles foram libertos. Mas muitos, não são poucos não, muitos, foram deixando e acabaram desistindo. E eu tenho visto isso com os meus próprios olhos, eu tenho presenciado isso. E é realmente muito triste, muito triste. Porque a gente quer levar as pessoas à salvação eterna. Porque tudo isso passa, tudo acaba, tudo cessa. Tudo cessa. Tudo acaba, amiga e amigo. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, tem essa consciência, essa realidade. Tudo acaba. Poder, a glória, dinheiro, saúde, juventude, beleza, tudo acaba. Mas a alma, não acaba nunca. A alma não morre. A alma não morre. Por quê? Porque a alma é o sopro de Deus, é o fôlego de Deus. E quando Deus cria um ser humano, quando Deus cria, ele criou todas as coisas, mas ao criar o ser humano, não foi para viver 100, 200, 1000 anos, não. Foi para viver a eternidade. Porque Deus é eterno, ele quer ser honrado, ele quer ser considerado por toda a eternidade. Só que, infelizmente,
a maioria das pessoas não pensa. Essa é a realidade. Não raciocina. Sabe, normalmente as pessoas são imediatistas. Elas querem resolver os seus problemas pessoais. Elas querem a solução imediata. E quando isso vem, elas ficam satisfeitas, dão graças a Deus, obrigado, Senhor, e na sua maioria vai embora. Eu sempre fico pensando, sempre me situei no caso dos leprosos, dos 10 leprosos. Eram 10 leprosos e todos eles estavam confinados à morte. E uma morte dolorosa e uma morte abandonada, uma morte abandonados, solitários, porque eles não podiam entrar nas cidades. Os leprosos tinham que ficar longe da cidade para não contaminar os outros. Então eles andavam em grupos para que fizessem companhia um ao outro. E eles viviam sem esperança. Sabe lá o que é viver sem esperança? Na história do rico e Lázaro, o Lázaro que foi para o seio de Abraão e o rico que foi para o inferno, Jesus fala que lá no inferno, o rico teve consciência dos seus 5 irmãos aqui na terra. E ele pediu, Abraão, pai Abraão, manda alguém ir na minha casa, avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele era atormentado 24 horas por dia. Está sendo atormentado até hoje, continua sendo e vai continuar por toda a eternidade. Ninguém vai mudar a história dele. O rico vai continuar, aquele rico vai continuar atormentado, porque a alma não morre. E digo mais, o rico, quando foi para o inferno, ele não foi só a alma, não. Ele levou um corpo indestrutível. É isso mesmo. Ele teve olhos que viram Lázaro, viram Abraão. E ele teve boca para falar, língua para falar. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar minha língua. Quer dizer, quando a alma da pessoa deixa esse corpo terreno, material, imediatamente a alma da pessoa recebe um outro corpo. Um corpo que vai viver, que vai sobrepujar o fogo, o tormento, que vai sofrer toda a eternidade como se estivesse na terra. Deus soprou o fôlego dele na narina de Adão. E Adão tornou-se alma vivente. Mas o corpo que Adão recebeu foi aqui, para viver sujeito aqui na terra. O corpo que o rico recebeu quando entrou no inferno, quando morreu e entrou no inferno, foi um corpo que sujeitou ao fogo, ao tormento, aos bichos. Isso mesmo, aos vermes. Vermes que não morriam. Vermes que não morriam. Corpo que não morria, que não derretia,
que não se desfazia. Não por quê? Porque a alma tinha que estar num corpo para ver, sentir, palpar o tormento do inferno. Então, quando se fala na eternidade, a salvação da alma, está se falando de algo que não é uma parábola, não é uma história, não é um conto, é uma realidade. Então, Jesus veio e gemeu aqui na terra, gemeu, sofreu, para que pudéssemos ser salvos. E se nós rejeitamos o sofrimento dele por nossa causa, então você pode imaginar o que espera aqueles que o têm rejeitado, que o têm abandonado. Os 10 leprosos foram curados. E quando foram curados, 10 leprosos, número dos 10 mandamentos, 10 leprosos. Então, esses 10 leprosos ficaram felizes, mas dos 10, apenas um voltou. Um único voltou para dar graças a Deus. E foi o único que foi salvo. Os outros 9 foram curados para casa, foram cuidar de suas vidas, foram recuperar o tempo perdido. Mas eles morreram. Eles já não estão mais entre nós. Então a vida passa, amiga e amigo. Tudo passa nesse mundo, tudo passa. Agora existe uma eternidade para aqueles que são fiéis, leais, que temem a Deus, mas existe também o lado oposto, o lugar de tormento eterno, onde o fogo não se apaga, os vermes não morrem e o tormento é permanente, constante. Então, o que Jesus fala aqui, que muitos são chamados, eu entendo, eu interpreto essa palavra como assim: Jesus chama muitos. E, de fato, ao longo da história da Igreja Universal, então muitos passaram no nosso meio. Muitos comeram comigo à minha mesa. Nós comemos juntos, nos alegramos juntos, choramos juntos, sofremos juntos. Porém, muitos desistiram. Muitos abandonaram o barco. Muitos olharam para trás. Muitos cansaram. Muitos enjoaram daquela vidinha costumeira. Sabe? Deus faz uma crítica severa aos sacerdotes. Você pode ler isso lá em Malaquias, quando ele fala que os sacerdotes achavam enfadonho o trabalho de Deus, cansativo. E Deus responde: vou julgar fezes nas vossas caras. Sabia disso? Vou julgar estrume na cara de vocês. Olha só a forma como Deus responde
a esses sacerdotes. Foram escolhidos, eles foram chamados por Deus para servi-lo com as coisas do templo. Mas eles fizeram pouco caso. Então, essa história, que muitos são chamados e poucos escolhidos, esse pensamento, esse discurso de Jesus, isso já vem desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, isso vem acontecendo. Primeiro foi Caim, que matou o seu irmão. Primeiro foi Caim. E aí foram seguindo os próximos. Então, quando Jesus fala muitos, porque muitos são chamados, esses muitos são chamados, eles tiveram a honra, eles tiveram a glória de serem chamados. Deus os chamou, não fomos nós. É Deus quem nos chama. Então, quando uma pessoa chega na igreja, eu tenho certeza que Deus a trouxe na igreja. Foi Ele que trouxe. Deus chamou. Ela veio. Mas, com o decorrer dos dias, dos anos, muitos desanimam. E sabe por quê, amiga? Sabe por quê? Porque a intenção dos muitos que são chamados é má. Porque elas só querem os benefícios. Elas só querem os prazeres. Enquanto Deus está abençoando, está prosperando, está atendendo às necessidades, elas ficam felizes. Mas quando vem a seca, quando vem a seca, quando vem os problemas, muitos desistem. E Deus permite justamente o tempo de sequidão para provar para nós. Não para Ele, porque Ele já sabe, mas para provar para cada um de nós quem é quem. E dos muitos que são chamados, aqueles que foram escolhidos permanecem. Os que não permanecem é porque foram descartados. E eu fico imaginando quão doloroso será quando aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram descartados, chegarem no inferno e lembrarem que um dia estiveram a serviço de Deus. Que nos dias em que serviam a Deus, eles eram felizes, mas depois eles quiseram ser servos de si mesmos. Não quero mais servir a Deus, eu estou bem agora. Agora eu vou cuidar da minha vida. E é isso que tem acontecido. É injustiça da parte de Deus? Não, não é injustiça. Deus não é injusto. Ele não faz nada imperfeito. Mas o ser humano, eu diria, vou falar uma coisa ruim, mas assim, um termo feio, mas é o que encaixa melhor. É burro. O ser humano, na sua maioria, é burro. É burra. É isso mesmo, a humanidade é burra. Porque não pensa, não raciocina, nem por tem preguiça de pensar. Tem preguiça de pensar. O que está escrito, está escrito.
E ninguém pode mudar, nem Deus pode mudar o que está escrito. Você sabia disso? O que está escrito está decretado. Não tem como mudar. É imutável. É como Deus. O que ele fala, acontece. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, diz o Senhor. Deus fala assim. Amiga e amigo, nós estamos aqui tratando da salvação eterna. Nós não estamos tratando de conquistas materiais, de posição, de poder, de dinheiro. Nós estamos tratando de salvação eterna da alma. Mas as pessoas não... Só porque elas não temem a Deus, elas não temem a palavra de Deus, elas não dão a mínima para a palavra de Deus. Elas não temem. Elas nem consideram que Deus existe. Elas acham o seguinte, a nossa vida é só por aqui. Viver essa vida, acabou. Não acaba nunca. Porque tudo que Deus cria é para toda a eternidade. Eternidade com Ele ou eternidade sem Ele. E com todos os rebeldes. Os rebeldes vão viver juntos. A Bíblia fala em Apocalipse que Satanás, a besta, o falso profeta, 6 grupos de pessoas. Satanás, o diabo, né? O falso profeta, a besta, a morte. Você sabia disso? A morte. E todos os que rejeitaram Jesus, todo esse pacote vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno também. O inferno que as almas estão sofrendo lá hoje, o rico está lá no inferno agora, esse inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E também, o 6º grupo, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Estes também vão se juntar à morte, vão se juntar ao inferno, vão se juntar à besta, ao falso profeta e também a Satanás. Todos vão sofrer todos vão sofrer, todos. E por toda a eternidade, sem esperança. Eu estava pensando então nos leprosos que não tinham esperança. Né? 10 leprosos não tinham esperança, mas foram curados. E somente um reconheceu. Por aí você vê como é difícil a salvação da alma. Você tem uma ideia da salvação da alma, a dificuldade, como o caso das 10 virgens, você conhece a história. As 10 virgens, aí é uma parábola, 10 virgens. 10 virgens significa ou simboliza a igreja aqui na terra. Das 10 virgens, apenas a metade se manteve até o fim e entrou quando a porta se abriu. Mas as outras 5 virgens ficaram de fora. Então, quando se trata da alma, amiga e amigo, eu falo isso com tanto temor e tremor, porque eu sei o quanto me custou a salvação. Graças a Deus. E é o que nós queremos para você. Eu quero que você tenha, no mínimo, o que Deus tem me dado. E Deus sabe disso. Deus sabe da minha intenção. Eu quero que você tenha, no mínimo, o que Deus tem me dado. Se você for salvo, eu já me dou por satisfeito de ter cumprido a minha obrigação, o meu dever para com Deus
e com você. Então, quando Jesus fala, muitos são chamados, todos os chamados, a priori, foram escolhidos. Só que, com o decorrer dos dias, dos tempos, dos anos, desanimaram de andar com Deus e preferiram andar sozinhos, não querem Senhor, querem ser cabeça. Eu não quero ser cauda, eu quero ser cabeça. Eu não quero ficar dando satisfação a ninguém, eu quero ser o patrão, eu quero ser o cabeça, eu quero ter dinheiro, eu quero decidir o que eu vou fazer. Quer dizer, em outras palavras, não quer ser servo de Deus, quer ser Senhor. Ora, quem é Senhor, que vá ser Senhor lá no inferno. Em outras palavras, é isso. Jesus fala isso em outras palavras. Olha, se você quer ser Senhor, vá ser lá no inferno, porque comigo, no reino dos céus, só existe um só Senhor. Só um Senhor. Só um Senhor. E quem faz essa escolha somos nós. Nós é quem decidimos. Eu decido por mim, eu não posso decidir por ninguém. Eu só posso decidir por mim. Eu tomei a minha decisão, graças a Deus. E estou ansioso, uma ansiedade santa, para que o meu Senhor venha buscar a gente. E Ele está às portas, porque a coisa está pegando fogo. Está pegando fogo lá fora, na guerra, entre as nações, e está pegando fogo aqui na nossa terra, no Brasil, entre os políticos. Está pegando fogo. E tudo vai se queimar. Ninguém vai ficar para a raiz. Tudo vai acabar. Não há esperança nesta terra. Esta terra já está decretado. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Já está pegando. Já começou. E se você não consegue enxergar isso, paciência, mas a gente tem já sentido o cheiro da fumaça que está pegando por aí. Então, minha amiga e meu amigo, muitos são chamados. E dentre os muitos que são chamados, poucos apenas são escolhidos. Você sabe por quê? Por isso, porque os muitos chamados, no fundo, tinham outras intenções. Serviram a Deus por um momento, mas não por todo o tempo. E estavam pensando em si próprio. É isso mesmo. Pensando na sua própria vida. Amiga e amigo, pense nisso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E você está assistindo, que tem assistido aqui a nossa mensagem, você foi chamado, você está sendo chamado. Agora, cabe a você ser escolhido, se fazer escolhido ou não, vai depender de você. Mas quem chega na igreja, não só na Igreja Universal, mas quem chega para ouvir a palavra de Deus, foi chamado. Mas escolhido e permaneceu, são poucos. Deus abençoe. Não se esqueça, depois de amanhã, nós estaremos ao pé da cruz, pedindo, clamando também pelos nossos respectivos entes queridos. Nós estaremos lá, no mesmo espírito que você, clamando por aqueles que têm estado conosco, junto de nós, mas, infelizmente, ainda
não tiveram o encontro com Deus. Vamos clamar por eles. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos e amados de meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe a todos os que participam ou que vão participar desta live. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos. Isso seja uma realidade, porque o Espírito Santo veio justamente para nos guiar em toda a verdade. E ele não deixa dúvida quando ele guia, quando ele fala, quando ele orienta, porque ele veio para isso, para nos conduzir de acordo com a sua santa palavra, de acordo com o seu santo Filho Jesus. Então, eu queria que você prestasse atenção. Nós temos falado muito que a alma é a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Jesus veio ao mundo não para salvar o corpo, não para salvar o espírito, porque o espírito já volta para Deus quando a pessoa morre. O corpo volta para a terra, como está escrito. Mas a alma, não. A alma, só você pode decidir por ela. A sua alma é decidida, o futuro, o destino dela na eternidade é decidido por você. Exatamente isso. Vamos entender essa química da alma, para que você possa ver a grandeza, a responsabilidade que cada um tem para com a sua própria alma. E é, como já disse, uma responsabilidade pessoal, individual. Olha só, a Bíblia diz, está aqui escrito, você pode acompanhar comigo, lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem é pó. Ele foi formado do pó, e ao pó voltará. E depois que ele formou o homem do pó da terra, presta atenção, hein? Isso é importante. Depois que ele fez o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Fôlego da vida. E o homem foi feito em alma vivente. Alma vivente. Alma vivente, que quer dizer alma com vontade própria. Alma é aquilo que está dentro de nós e que aspira, que deseja, cobiça tudo o que o mundo oferece. Tudo. Então, a alma é que faz exigir, cobrar, querer, desejar, almejar, sonhar o que o mundo oferece. O espírito é a inteligência, a sabedoria que volta para Deus. O corpo volta para a terra, mas a alma é uma incógnita. Cada um vai decidir por si só. Graças a Deus, aleluia. Aí, vamos agora até o apóstolo Paulo, na sua epístola, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 45.
diz assim. Primeiro, deixe-me ler novamente, só para recordar aqui, o que diz em Gênesis, que Deus fez. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas fôlego de vida, ou fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios 15, 45, diz assim: assim está também escrito. O primeiro Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão, foi feito em alma vivente. Alma vivente, conforme nós lemos. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito em alma vivente. Paulo fala isso. O primeiro Adão foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O último Adão está se referindo a Jesus. Jesus veio em espírito vivificante. Adão foi feito alma vivente. Jesus veio em espírito vivificante. Qual é a diferença? Espírito vivificante, Jesus não nasceu do homem, ele nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. Então ela gerou Jesus, mas ele foi gerado no seu ser pelo próprio Espírito de Deus. Então Jesus foi gerado espírito vivificante, não alma vivificante, mas espírito vivificante. Aí ele diz: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Quer dizer, Adão, o primeiro Adão, ele era natural. Quer dizer, tinha uma natureza humana, uma natureza da terra. Ele era alma vivente. Depois, o espiritual. Primeiro veio o espiritual, que é Jesus. Jesus foi o primeiro espiritual. Adão foi o primeiro, aquele que, alma vivente. Jesus foi o primeiro, o espiritual. E depois veio assim: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Adão, quer dizer, Adão veio da terra, natural. Depois veio o espiritual, que é Jesus. Isso é importante demais, porque você vai entender como se procede o novo nascimento. Aí ele diz assim: o primeiro homem da terra, que é Adão, primeiro Adão, o primeiro homem da terra é terreno. Quer dizer, sua origem é terrena, é física, é material. O segundo homem, referindo-se a Jesus, o Senhor, é do céu. Então, isso aí eu acho que está bem claro. Jesus nasceu do Espírito Santo. Adão nasceu formado da terra, do barro. E é interessante a gente observar isso, porque normalmente a gente se refere ao ser humano corpo, alma e espírito, não é verdade? É realmente, porque o corpo, primeiro Deus fez o corpo de Adão, para que depois soprasse nele o fôlego da vida. Então, Adão se tornou em alma vivente. Mas no caso de Jesus, não. Primeiro, ele foi o espiritual, ele nasceu espiritual, ele nasceu do Espírito Santo. Então, Jesus primeiro foi espírito, depois alma vivente, e em seguida
o corpo físico. Primeiro, ele foi espiritual, que quer dizer nascido do Espírito. Depois veio a formação do seu ser espiritual, no caso, a alma vivente, e então o físico. Então, Adão foi feito primeiro a carne, primeiro veio do pó, depois recebeu o espírito vivificante, ou a alma vivificante. Jesus veio primeiro em espírito, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Primeiro foi gerado espírito, depois veio a alma e em seguida o corpo. É diferente, ao contrário de Adão. Eu creio que você deve ter entendido. Isso é muito importante. Muito importante você entender isso. O apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses que ele fala do espírito, da alma e do corpo. Primeiro ele se refere espírito, alma e corpo, referindo-se à igreja em Tessalônica. E quer dizer, primeiro teve que haver o novo nascimento. A igreja do Senhor Jesus é formada primeiro do espírito. Depois vem a alma, depois vem o corpo. Essa é a ordem espiritual. Mas no caso de Adão, não. Adão, primeiro foi feito o corpo, depois foi colocada a alma, fôlego de vida, o espírito. E foi feito então a alma vivente. Mas Jesus não. Primeiro veio o espírito, depois veio a alma, depois veio o corpo. Com Jesus foi assim. E é isso que tem que acontecer com cada pessoa que nasce da água e do Espírito Santo. Então, quando você vê uma pessoa que não consegue vencer a sua carne, é porque ela ainda é corpo, alma e espírito. Quando ela nasce de Deus, quando ela nasce do Espírito Santo, quando ela nasce do arrependimento e do Espírito Santo, então primeiro ela é espírito, depois ela é alma e em seguida ela é corpo. Então essas são as pessoas que nascem da água e do Espírito Santo. Jesus disse que quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito, o Espírito Santo, é espírito, o espiritual. Adão nasceu da carne. Ele foi feito do pó da terra. Aí sim, o pó aqui representa a carne. Primeiro a carne, depois Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida e então ele recebeu a alma vivente. Mas Jesus foi o contrário. Primeiro, ele nasceu do Espírito. Que legal, né? Depois que ele nasceu do Espírito, então recebeu o fôlego e então recebeu o corpo que ele sofreu na cruz. Qual é a diferença ao bispo? Muita diferença. Porque isso faz uma diferença enorme, porque a pessoa que nasce da carne, ela continua carne. Para que ela possa ser espiritual ou nascida do Espírito, primeiro ela tem que nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, primeiro, a natureza primeira dela é espiritual. Ela é espiritual.
ela nasce ou nasceu do Espírito Santo. Depois vem a parte emocional, a alma, que diz respeito aos seus desejos, suas vontades, e também, finalmente, o corpo, que depois que morre vira pó. Então, isso é importante porque, como eu estava falando, muitas pessoas têm dificuldade de seguir Jesus. Por quê? Porque não nasceram do Espírito. Elas nasceram da carne. Primeiro elas são corpo, carne, depois elas são almas viventes e então espírito. Mas quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, quando a pessoa nasce de Deus, quando ela tem um encontro com Deus, quando ela nasce do Espírito Santo, primeiro ela é espírito, depois ela é alma e em terceiro lugar ela é carne. Então, isso faz abrir os olhos das pessoas que se esforçam muito, tentam fazer a vontade de Deus, mas não conseguem. Elas querem fazer a vontade de Deus, mas não conseguem. Por quê? Porque a natureza dela ainda permanece, é uma natureza adâmica. Primeiro nasceu o corpo, depois a alma e em seguida o espírito. Então ela não consegue, as pessoas assim, não conseguem controlar a sua vontade, as suas cobiças, os seus desejos, a sua carne. Então elas estão sempre caindo em tentação. Por quê? Porque não nasceram do Espírito Santo. A base dela, o fundamento dela, não é espiritual, é emocional. Então elas são dadas às emoções. Elas têm que ver para quê? Essa é a realidade. Já as pessoas que nascem do Espírito Santo, elas creem e veem. Estas têm aquele livre-arbítrio de fazer realmente a vontade de Deus, porque elas nasceram do Espírito Santo. Quando a gente nasce do Espírito Santo, a gente é espírito. Está escrito. O primeiro homem, o primeiro Adão, foi feito em alma vivente. Quer dizer, sujeito aos seus desejos, caprichos, vontades. Mas o último Adão, Jesus, ele nasceu do quê? Ele nasceu do Espírito. Então, primeiro ele recebeu o Espírito. E o Espírito dele, em seguida, veio a alma. E essa alma, os seus desejos, suas vontades, foi para fazer a vontade do Pai. Então, Jesus fez a vontade do Pai rigorosamente, conforme está escrito. E isso tem que acontecer com você, comigo, com todos nós. É por isso que, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela é espírito, ela é espiritual, ela tem um autocontrole, ela controla a sua vontade, ela tem o domínio da sua alma. Sua alma não anda vagando por aí, não. Sua alma não vive pulando carnaval, não. A sua alma vive querendo fazer a vontade do Pai. Quem é o Pai? O Espírito Santo, é Deus. Mas quando a pessoa tem a origem na terra, ela é alma vivente, então ela, a pessoa, não consegue controlar a sua vontade. Mas o bispo, você pergunta, bispo, então o que é que eu tenho que fazer para ter essa vontade de fazer a vontade de Deus? Porque é uma luta, eu tenho tido uma luta tremenda contra a minha carne, eu tenho tido uma luta, eu sei disso, realmente é uma guerra da alma contra o espírito, do espírito contra a carne. Por quê? Porque quem é espiritual, quem nasceu do Espírito Santo, é espiritual e tem o controle da sua alma.
Porque você sabe, nós temos falado que a alma é a vontade da pessoa. É a vontade. A alma é incontrolável. A alma é indomável, salvo quando essa alma é gerada pelo Espírito Santo. É uma nova criatura. E isso é o que faz a diferença entre os cristãos e não cristãos. A igreja do Senhor Jesus não é formada pelos membros da denominação A, B ou C. Não. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que nasceram do Espírito, nasceram da água, arrependimento, se arrependeram dos seus pecados. E o arrependimento aí, nós temos visto, nós temos ensinado, não é um sentimento, é uma decisão. A pessoa, não, eu não vou fazer mais isso. Eu decido não fazer mais isso, que é errado. Então ela decide, ela toma essa decisão. Isso é arrependimento. E ao se batizar nas águas, o Espírito Santo vem sobre ela e dá-lhe uma nova criatura, uma nova alma, digamos assim. Uma alma que está sujeita à vontade de Deus, que vai estar sempre sujeita à vontade de Deus. Quem é nascido de Deus quer fazer a vontade de Deus. Quem é filho de Deus, e só quem é filho de Deus, quer fazer a vontade de Deus. Quem não é filho de Deus quer fazer a sua própria vontade. Ainda que ela possa até ter desejo de fazer a vontade de Deus, mas ela não tem força, ela não tem condições espirituais para fazer a vontade de Deus, porque ela não é filha, ela não nasceu de Deus, ela nasceu da carne. Então a pessoa, por exemplo, nasceu da religião, ela é religiosa, ela é, digamos assim, uma oficial da igreja, ela é fiel na igreja, ela não vive no pecado, mas atende sempre aos princípios do seu coração, ou seja, da sua alma, porque ela é uma alma vivente, e a alma vivente quer satisfazer os desejos, suas vontades, a vontade do coração, que sempre é inclinada para fazer a vontade da carne, contrariando a vontade de Deus. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, então ela quer agradar a Deus, ela quer fazer a vontade de Deus. Então, amiga e amigo, agora você já sabe qual é a guerra que você tem que enfrentar a partir de agora. Uma luta renhida contra a sua carne. E isto só é possível quando você nasce da água e do Espírito Santo, porque quem nasce da água e do Espírito Santo é espírito, ou seja, é espiritual. Quem nasce da carne é carnal, é material perecível, é da terra. Paulo fala, o primeiro homem, o primeiro Adão da terra é terreno. O último Adão, referindo-se a Jesus, é celestial, é do céu, é celestial, tem a natureza celestial. E isso tem que acontecer com cada pessoa que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Dá licença. Então, quando uma pessoa é nascida da carne, ela não consegue controlar a sua carne. A sua carne sempre quer um pouquinho mais. Por exemplo, a carne é que cobiça, que é gulosa, quer comer mais. A carne é a que quer satisfazer os desejos do coração. A carne é que almeja o mundo. A carne é apaixonada pelo mundo. Por quê? Porque ela foi feita do mundo. Como Adão. O primeiro Adão foi feito do mundo. Primeiro Deus fez a carne. Depois ele soprou o fôlego da vida.
a pessoa entrega a sua vida para Jesus e ela se esforça, ela se rende, ela nega a sua carne, ela nega as vontades do seu coração, ela resiste, ela é forte para resistir à vontade do coração, para poder fazer a vontade de quem? De Deus. Então Deus vê esse sacrifício, esse esforço sobrenatural que a pessoa faz, vê que ela é sincera, então o Espírito Santo vem sobre ela e fala uma nova criatura. Fala então espírito vivificante. E quando a pessoa é espírito vivificante, ela é espiritual, ela é de Deus, ela dá vida, ela passa a vida, ela se torna uma verdadeira testemunha da ressurreição de Jesus, porque ela teve uma experiência com ele, ela conheceu Jesus pessoalmente, que foi o que aconteceu comigo. Eu falo por mim. Então, aconteceu comigo. Então, nós não pregamos o evangelho por um objetivo pessoal, para satisfazer um desejo pessoal, não. Nós pregamos o evangelho, levamos o evangelho, assumimos o evangelho, que é muito mais do que pregar o evangelho. Nós assumimos aquilo que nós cremos e pregamos. Isso é fazer a vontade de Deus, porque assim sendo, você se torna uma testemunha de que Jesus está vivo em você, e as pessoas sabem, têm consciência disso, veem Deus na sua pessoa, porque você nasceu de Deus e você é espiritual. Então vamos aqui dar uma breve recapitulação para que você possa entender. Dá licença. Eu sei que quem é espiritual, quem nasceu do Espírito, entende perfeitamente o que nós estamos falando. Porque está escrito, e o que está escrito é para as pessoas espirituais, é para quem nasceu do Espírito Santo. Os que nasceram do Espírito Santo entendem com facilidade, mas os que não nasceram do Espírito, ainda são almas viventes, elas não entendem. E sempre surge uma dúvida, mas por que isso? Mas e aquilo? E por quê? Só o Espírito Santo para revelar para você, amiga e amigo. Isso é uma obra dele, mas ele faz essa revelação, dá essa revelação para aquelas pessoas que são sinceras, quer dizer, as pessoas transparentes, aquelas pessoas que dizem assim, ó, meu Deus, eu tenho lutado contra a minha carne. E qualquer coisa que acontece, eu quero me defender. Eu quero defender a minha reputação. Eu quero defender o meu nome. Eu quero me defender da injustiça. Mas quando a pessoa é nascida de Deus, ela regozija, ela se alegra com as injustiças, com as perseguições, com as maledicências, porque foi isso que Jesus prometeu. Ele disse, bem-aventurados sois quando vos maldizerem, quando vos caluniarem, perseguirem e odiarem, etc, etc. Porque assim aconteceu com os profetas no passado, que foram testemunhas vivas de Deus aqui na terra. E isso é o que acontece, tem que acontecer conosco. Então, quando você vê alguém metendo pau, falando mal, criticando, jogando pedra, isso faz parte da nossa natureza espiritual. Nós aguentamos firmes. Por quê? Porque se o Senhor não nos defender, quem o fará? Nós vamos nos defender? Não. Deixa que o Espírito Santo faz a obra. Entendeu, amiga e amigo? Vamos então dar apenas uma recapitulação. Quando Deus fez o homem, primeiro ele fez o homem do pó da terra e depois soprou nas suas narinas o fôlego da vida
E o homem foi feito alma vivente, quer dizer, com uma vontade própria para fazer o que quisesse fazer. Com essa livre liberdade para seguir os desejos do seu coração. Foi assim que Adão foi feito. E por isso que ele caiu, e também Eva. Porque eles optaram em desobedecer a Deus e, obviamente, colheram os frutos desse erro. E a humanidade toda foi gerada daquele erro, daquele pecado. Por isso que Paulo fala, todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Aí, ele fala, mas o último Adão foi feito em espírito, não alma, espírito vivificante, que foi o que aconteceu com Jesus. Foi o Espírito Santo que desceu sobre a Virgem e gerou nela o Filho de Deus. Por isso, Jesus venceu a carne, venceu a sua vontade. Jesus tinha vontade própria. Jesus tinha vontade. Lembra que ele, lá, antes de ser preso e condenado e morto, Jesus, na sua oração desesperadora, ele disse, a minha alma, quer dizer, a minha vontade, a minha alma está profundamente triste até a morte. E depois ele disse, Pai, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quer dizer, Jesus, porque ele era Espírito vivificante, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, então ele suportou, ele aguentou firme fazer a vontade do Pai, ao invés de fazer a sua própria vontade. Jesus disse para Herodes, olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Quer dizer, ele não fazia a vontade dele. Ele fazia a vontade do Pai. Assim também tem que ser com cada pessoa que nasce do Espírito Santo. E isso também responde àquelas pessoas que dizem, mas bispo, eu curo enfermos, eu profetizo, eu faço a obra de Deus e tal, mas eu tenho essa fraqueza, eu tenho isso. Quando você nasce do Espírito Santo, você não é fraca, você é forte. Você resiste à sua vontade e faz a vontade de Deus. Quem é nascido de Deus quer fazer a vontade do Pai. Quem não é nascido de Deus quer fazer a própria vontade. Essa é a realidade. Não interessa se a pessoa faz a obra de Deus ou não faz. Quem é nascida ou nascido de Deus quer fazer a vontade de Deus e faz. E obedece. E segue. Mesmo perdendo, sofrendo, sendo punido pelo mundo. Não importa. Ela continua perseverando em fazer a vontade do Pai, porque ela nasceu do Pai. Ela nasceu, ela não foi gerada do pó, ela não foi gerada da terra, ela não foi gerada da terra, ela não é terrena, ela é celestial, porque foi gerada do Espírito de Deus, como foi o caso de Jesus. Essa é a necessidade, por isso nós temos batido na tecla que as pessoas têm que receber o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é um novo caráter, é uma nova visão, é muito mais do que fazer a obra de Deus. É isso mesmo. Não adianta a pessoa mandar demônio embora, pregar a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus. São 60 e poucos anos que eu venho pregando a palavra de Deus.
60 e poucos anos. Agora, isso não significa que eu seja de Deus. O que faz-me de Deus é quando eu nego a minha vontade, eu nego a minha alma para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, todos os dias nós estamos aqui falando da palavra de Deus, ensinando, orientando. Nós levantamos cedo, nós dormimos menos, mas nós queremos levar para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Então, nós não procuramos passar apenas informações que nós aprendemos na escola, não. Nós passamos espírito, que é muito mais do que simplesmente informações. Cultura, sabedoria. Nós passamos espírito. E isso é refletido no trabalho em si, no trabalho em todo. Porque onde quer que nós vamos e falamos e passamos espírito, nasce espírito de Deus. Nasce o homem espiritual. Nasce pessoas do Espírito Santo. Nós levamos às pessoas o conhecimento da palavra, o testemunho da ressurreição de Jesus, então o Espírito Santo opera ali. Então, as pessoas nascem de Deus. Não somos nós que geramos, não. Mas porque somos espíritos vivificantes, a exemplo do nosso Senhor Jesus, então nós obrigatoriamente temos que gerar espírito vivificante. Mas quando a pessoa não é espírito vivificante, quando ela é apenas alma vivente, ela passa carne, ela gera carne. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão dentro das igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, mas não nasceram do Espírito Santo, nasceram da carne, nasceram da alma, são almas viventes. E por isso são fracassadas, por isso elas não conseguem fazer a vontade do Pai, porque elas não têm Deus como Pai ainda. Afinal de contas, elas não nasceram do Espírito Santo. Só quem nasce do Espírito é espiritual, é espírito. Só quem nasce do Espírito Santo é espírito. E com certeza quer e faz a vontade do seu Pai. Mas quando não é nascida do Espírito Santo, a pessoa não consegue fazer a vontade do Pai. Essa é a realidade. Deus abençoe você e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.